A paz do Senhor, irmãos. Estamos na lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical e o tema para nosso ensino é Despertemos para a vinda do grande rei. E o texto básico, o texto base para a nossa meditação, se encontra no livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, e o pastor Luciano estará fazendo a leitura para nós. A paz do Senhor a todos, bom estar com vocês. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é também o tema do texto áureo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E toda essa lição, como a anterior, de número 10, ela vem tratando justamente da questão da vigilância, do preparo, de uma vida de consciência da presença do Senhor. Como na lição anterior foi falado, a ausência do Senhor fez com que se revelasse aquele que estava observando os mandamentos do seu Senhor e aquele que achou que o Senhor poderia demorar e ele foi fazer aquilo que era errado. Então essa é uma parábola que é muito usada na igreja e por muitos anos tem tido vários tipos de interpretações. E nós queremos discorrer um pouco a respeito dela, e há pontos que alguns têm um entendimento, outros têm outro entendimento, todos eles com base bíblica, mas a suma de tudo é a vigilância e a responsabilidade quanto a uma vida de consciência na presença do Senhor. E é interessante os irmãos que estão nos ouvindo e quiserem entender, a parábola, na verdade, a sua explicação, o seu conteúdo, ela já vai começar no capítulo 24. Exatamente. Né? Que a partir do versículo 36, Jesus começa a exortar os seus discípulos sobre a vigilância. Porque é bem importante termos em mente que a suma da lição é estarmos vigilantes, preparados para o dia da vinda. Apesar de não sabermos o dia e nem a hora, prontos para esse dia. E é muito bom a gente poder entender que Jesus usava coisas do cotidiano, acontecimentos do dia a dia, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava passando às pessoas através da pregação. E dentro disso ele começa a discorrer sobre este casamento, né? Irmão Sérgio vai nos falar um pouquinho como funcionava essa cerimônia, a preparação, para que a gente possa daí conseguir entender o que Jesus estava querendo falar aos discípulos e a nós. Essa é uma parábola que no versículo 1 já diz: então o reino dos céus será semelhante. Isso quer dizer, não é que é igual,
é parecido, é um exemplo, é uma lição. Então, toda parábola você não pode pegar cada elemento dela e tentar interpretar como muitos fizeram de forma alegórica. O noivo é esse, a Jesus, no caso, é o noivo. Se for olhar por essa linha de raciocínio, a noiva é a igreja, aí sobram as 10 virgens, que muitos têm pregado que as 10 virgens são a noiva que é prudente e que entra, e a imprudente que fica do lado de fora. Porém, a noiva já entrou, que foi aquela que casou com o noivo. Então, no contexto aqui, é um contexto diferente do nosso. Os casamentos não ocorriam como da modernidade, era num ambiente rural, e aonde o noivo, ele fazia um contrato com a noiva, isso já 1 ano antes, até 2 anos demorava o noivado, né? E na época, 1 semana antes do casamento, naquela semana, os amigos do noivo iam e viam se faltava alguma coisa para a festa. Eles que faziam esse comunicado, esse meio de campo entre o noivo e a noiva era feito pelos amigos do noivo. E quando chegava no dia do casamento, aí o noivo, com a sua roupa toda preparada, ele carregava um manto sobre si, o talide, que eles dizem, né? E ia ao encontro da noiva, na casa da noiva, mas era tudo na escuridão. Eles praticamente 6h30, 7 horas estavam tudo recolhido em casa, 8 horas já estavam dormindo. E o prazo para ir buscar a noiva é quando aparecia a primeira estrela no céu. Então, ali, pelo que os comentaristas e os historiadores falam, demorou, chegou meia-noite. Então, no caminho, quando ele volta para casa, a sua casa, quando já buscou a noiva, naquele ritual ele está voltando para sua casa. E aí que se dá o encontro com aquelas amigas, né, da noiva ali, as 10, que acompanhariam no caminho para auxiliar, para iluminar o caminho do noivo. Então seria mais ou menos, então, para a gente entender, contextualizar para nós, seriam as damas de honra que a gente tem no casamento hoje. Não seria bem a dama, porque eles não têm testemunha. O casamento deles não se dava nem numa sinagoga, nem no templo, né? Eles faziam geralmente as cerimônias de casamento ao ar livre, né? Com uma cobertura toda aberta embaixo, ou quando não tinha essa cobertura, eles pegavam o próprio manto do noivo e 4 amigos bem altos levantavam para que fizesse ali a representação, como a tenda de Abraão, aberta em todos os lados para recepcionar todo mundo. Então tinha toda uma simbologia. Depois eles quebravam, né, um copo, né, no simbolismo que não poderia mais o casamento ser destituído, ser rompido, era uma aliança eterna. Então tudo simbolizando esse tipo de casamento. E aí nós vamos perceber que não tem um comparativo nosso, porque nós temos aqui as damas, nós temos as testemunhas, é feito dentro de uma igreja, é feito por um líder religioso, e lá é distinto do nosso. E é interessante também que lá a figura do noivo é que é importante. Exatamente. E já nós aqui nos preparamos para receber a noiva. Quem atrasa geralmente é a noiva, nunca o noivo. Lá a questão era o contrário, o noivo foi que atrasou. Então Jesus usou nessa parábola, né? Ele vai começar dizendo que algo parecido com esse casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. Momento que a pessoa, nós como cristãos temos que ter muito aquele cuidado, que com o passar do tempo, a nossa tendência é ficar confiados, né, no que sabemos, no que somos, no cargo que temos, nos anos que temos de fé. E com isso a gente vai ficando meio que desapercebido, distraído, sem se preocupar com a vinda de Jesus. Eu sou criado numa igreja que o pastor da igreja dizia no final do culto: viva o dia de amanhã como se Jesus voltasse amanhã. Então hoje a gente já não vive assim. Infelizmente, com a nossa correria, a modernidade, com tudo, muitos de nós estamos vivendo como se Jesus voltasse daqui 200 anos, sem preocupação, sem nenhum tipo de preparação para isso.
E a parábola, ela trata não necessariamente da vinda do Senhor. Ela é escatológica, sim, tem um ensinamento sobre a vinda de Jesus, sobre o encontro com o noivo, porém ela fala de reino dos céus. E essa mensagem do livro de Mateus é para um público judeu, não para um povo gentil. Não havia ainda surgido a igreja. A igreja só surge, né, oficialmente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quer dizer, os gentios só vão aparecer quando Pedro proclama o evangelho lá para o Cornélio, né? E aí depois também nós temos a figura dos samaritanos sendo alcançados, mas já são parte judeus, parte mistura, e com a ida do apóstolo Paulo, né, para a primeira igreja de Filipos, onde ele começa o ministério para os gentios. Então, nós compararmos isso com a igreja é um erro teológico. Porque nós podemos visualizar aqui, é claro, a figura da prudência, da vigilância, de estarmos preparados. Tudo isso é ensinamento nosso. Mas não podemos categorizar, dizer que 50% sobe e 50% fica. Seria mais interessante, né? Porque é o seguinte, quando a Bíblia também, o próprio Jesus fala que um estará no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma vai e outra fica. Eu creio, isso é um pensamento, que o que Jesus está falando nesse momento é uma questão mais de fuso horário. Nem a ver com 50% que vai e 50% que fica, porque aí, se nós batalharmos ou entrarmos por esse caminho, nós já vamos até termos aqui a predestinação de quem vai e de quem fica. 50, então, quer dizer, eu sou dos 50 que vai e dos 50 que vai ficar. Isso vai ter mais a ver com a minha vida. Então, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando for esse o caso, né? Se Jesus volta meio-dia no Brasil, é meia-noite no Japão. Então, vai subir crente lá e vai subir aqui. Então, eu creio que é mais uma questão de fuso horário, não nessa questão aí de uma porcentagem da igreja, porque aí é complicado, não tem base. E a questão toda de percentual, a Bíblia não dá esse direito para nós, porque se você olhar, então, em termos de percentual, voltamos ao dilúvio. Porque a Bíblia vai dizer assim como foram nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, casavam-se, davam-se casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí ele continua ainda na parte do ensinamento, de 24, ele vai dizer, e assim como foi nos tempos de Ló, né, de Sodoma e Gomorra, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, olhando para esses dois episódios, para quem quer olhar números, quem entra na arca de Noé são Noé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E isso, comparado com a multidão de pessoas que habitavam a terra, não dá nem quantos por cento, não sei. Não chega nem no meio, não tem condições. Não, nem porque 1%, acho. Era 8 pessoas entraram na arca. Aí você vai para Ló. A cidade toda, quem sai da cidade... O Abraão, ele suplica pela misericórdia de Deus para não destruir a cidade e vai até 10. Aí Deus disse, se houvesse ainda 10 justos, nós poderíamos até ter um livramento. Porém, não haviam 10, haviam 3. Porque a esposa ainda olha com desejo para ver o que ficou para trás. Então, não dá para a gente trabalhar com números. A Bíblia está ensinando o quê? Devemos estar preparados e darmos atenção à mensagem. A mensagem de Noé era, vai vir o dilúvio. O julgamento de Deus vem sobre a terra por causa da maldade de vocês. Quem quiser se escapar, entre na arca. A mensagem para Ló e sua família foi, livrem-se do desastre, não olhando para trás. Então a mensagem das 10 virgens também, podemos também tirar por esse elemento. Porque a questão para a gente entender, para nós entendermos, é que o que Jesus estava ensinando, que você acreditando ou não, estando preparado para esse evento ou não, ele vai acontecer. Porque nos dias de Noé, as pessoas não acreditaram. Estavam prontas ou não, mas o dilúvio veio, quem estava dentro da arca escapou. Nos dias de Ló, acompanharam os anjos, que a Bíblia diz que foi necessário, os anjos pegaram pela mão, né? Pegaram pela mão, ainda correndo com eles, falando, escapa de por tua vida e não olhe para trás. Então, algo acho muito interessante para a gente colocar no coração, crendo ou não, preparado ou não,
a vinda de Jesus ou o arrebatamento da igreja acontece. Então nós podemos perceber desse início da lição a importância da vigilância e o entendimento que Jesus ele nunca teve a preocupação de quantificar, de colocar que no reino entra 30 ou entra 50, sempre trouxe a mensagem de estar preparados. Aí o textuário vai dizer, vigiai, né? Pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Querendo nos dizer que, estando preparados, seja para a vinda ou para o arrebatamento, né, da igreja, ou para a nossa partida na forma da morte, devemos estar preparados. E agora nós vamos olhar um pouquinho a figura das 10 virgens. As 10 virgens, a gente pode chegar a uma conclusão ou a um pensamento. Primeiro que elas estavam ali aguardando o noivo e ambas dormiram, as prudentes e as loucas. Mas algo a se falar é que nós, como cristãos, precisamos olhar para essa parábola na questão de não sermos aqueles crentes que buscamos só aquilo que é essencial para o momento. Quantas vezes eu estou pronto somente para o culto? Eu estou pronto só para o domingo? Ou estou pronto só para um dia que eu vou trazer uma palavra? Ou estou pronto só para aquele culto que eu vou apresentar a Deus um louvor? Mas tirando disso eu vivo uma vida de qualquer maneira, sem preparo. Foi o que aconteceu com essas 10 virgens. 5 levaram azeite de reserva, que eu creio que é algo muito importante aqui, é a reserva. E as outras 5 eram virgens, convidadas para o mesmo casamento, tinha também a mesma lamparina, estavam todas no mesmo lugar, mas estavam despreparadas, estavam ali tranquilas. Tranquilas no sentido que não levou nada de reserva. E a nossa vida cristã, eu preciso colocar isso no coração, que ela é um dia após o outro. E se ela é um dia após o outro, eu não posso ter apenas azeite, que eu vou entender aqui, esse azeite pode ser a graça, não para um dia. Eu posso entender esse azeite, por exemplo, como o meu conhecimento bíblico, o meu alimentar da palavra, porque o salmista vai chegar a me ensinar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é uma coisa diária. Então muitas vezes nós levamos ou tocamos a nossa vida espiritual de qualquer maneira, sem um preparo, por que não dizer que quantos de nós não lemos a Bíblia? Quantos de nós conseguimos passar uma semana inteira sem dobrar o joelho para tirar um período de oração? Quantos de nós conseguimos passar um mês inteiro, né, sem a leitura da palavra? E, infelizmente, alguns de nós temos até nas nossas casas uma Bíblia aberta, eu como um cristão, acreditando que aquilo ali é meu amuleto para uma hora de dificuldade. E aí o salmista vai ensinar que é o contrário. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, esse esconder aqui empenha tempo. Eu não escondo, se eu vou esconder, eu vou procurar um lugar que ninguém vai achar. Eu vou esconder em cima da mesa que todos veem? Não, eu vou pensar em algum lugar, eu vou procurar um lugar, eu vou esconder lá. Então, o que nós vamos aprender? Que essas virgens, as 5 loucas, elas não esconderam, quem sabe, a palavra. Não, ele vai vir, e como é de costume, a primeira estrela aparece rapidamente, 7 horas da noite a primeira estrela já apareceu, nós já entramos para a festa, o que a gente tem dá. E, na realidade, elas ficaram surpreendidas, porque a estrela demorou a aparecer. Aí, lembrando que dormiram todas, né? E só as que tinham azeite de reserva é que conseguiram continuar a festa e ir para a festa do casamento. Não há distinção. São 10 virgens. São 5. A distinção delas não estava na roupa, a distinção delas não estava na virgindade,
na idade, semelhança total. O que distinguiu das cinco prudentes para a louca é que as prudentes, por isso o nome prudentes, é porque elas levaram a reserva, levaram uma vasilhazinha separada para abastecer. Elas imaginaram, pode ser que aconteça alguma coisa e venha atrasar. Sabe, não está na estica, é alguém que vai viajar com um tanque e dá para fazer 200 quilômetros. E ele tem 200 quilômetros de gasolina para ele poder ir. Mas se de repente ele se perde no caminho, entra numa rua errada, faltam 10 quilômetros, 20 quilômetros, ele fica a pé. Então é contar com a sorte. Então o que Jesus ensina aqui é que, como o pastor Luciano falou, é justamente isso, é a necessidade de você passar da mediocridade, é você fazer mais do que a média. É aquele servo que, quando o Senhor sai, ele não faz só o que é mandado, ele faz um pouco mais, ele excede. Jesus ensinou, se te convidarem para andar 1 milha, anda 2. Se pedir a capa da túnica também. Se te pedir para perdoar uma vez, não perdoa uma vez, 70 vezes 7. É sempre acima da média. E nós, por vezes, queremos estar só na média e, às vezes, abaixo da média. Como disse, se esconde tanta palavra que até se perde, não acha mais. Escondeu tão bem nesse coração que, às vezes, quando precisa usar a palavra como um argumento, como uma defesa, não tem. Jesus, quando é tentado no deserto, ele repele o inimigo, ele lança fora o inimigo pelo poder da palavra. Ele usa a palavra. E a palavra tem esse objetivo, de nos dar o poder da defesa, o poder da edificação. E é interessante que nos dias que nós vivemos em uma geração que não se preocupa com a leitura da palavra, meditação da palavra, e quando os problemas vêm, eu vou procurar alguém. Eu vou lá na irmã fulana porque Deus usa ela. Mas Jesus não ensinou assim. Ele enfrentou o problema. Ele enfrentou o problema. E quem sabe aquelas 5... E nós vamos entender que as 5 loucas aqui, que não se distinguia por roupa, por raça, por cor, por idade, a virgindade não era a questão, elas contaram foi com as outras. Que tanto quando o noivo, quando é anunciado, e aí vem o noivo, aí vem o esposo, elas dai do vosso azeite, porque o caminho não é tão longo. Se você der um pouquinho para nós, a gente consegue todo mundo entrar para a festa. Então, nós vamos entender que nós não podemos contar com o azeite de ninguém, não posso contar com a fé da minha esposa, com a fé da minha mãe, com a fé do meu pai, com a fé você do seu marido, não. É algo pessoal. Eu tenho que estar pronto. Eu preciso estar preparado. Eu preciso ir além, porque eu acho muito triste a gente chegar a alcançar o céu sem ter vivido algo extraordinário aqui na terra. Porque nós temos essa possibilidade de viver algo extraordinário da parte de Deus, de não sermos só esse crente comum. E quando eu falo, você que me ouve, não é a gente está falando, não é, não, então tem que ser um pastor presidente, um presbítero, um diácono. Não, irmãos, é você ser aquele crente de comunhão, aquele crente de intimidade, aquela pessoa conhecida como uma pessoa cheia de Deus, independente do cargo que você tenha. E aqui, quando a Bíblia vai falar sobre azeite, é bom distinguirmos que haviam 2 tipos de azeite. Havia o azeite que era para alimentar as lamparinas e havia o azeite que era para unção. Então era bem distinto. Por isso não podemos dizer que esse azeite aqui simboliza o Espírito Santo. O azeite, sim, na Bíblia, em vários momentos, é símbolo da comunhão, o símbolo do Espírito Santo. Salmo 133 vai dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce a barba de Arão. Era o óleo da unção. Agora, o óleo das lamparinas não pode ser colocado como Espírito Santo. Por quê? Porque quando elas pedem para dividir, o Espírito Santo não se divide. Não. E quando ele diz assim, vai e compra
O aconselhamento da amiga foi, vai e compra. Elas foram comprar e elas retornaram. Quer dizer, na realidade, o que ocorre? Ah, mas era tarde da noite, não tinha nenhum lugar aberto. Provavelmente elas conseguiram, porque tinham conhecimento. Então, o azeite aqui não pode ser colocado como a figura do Espírito Santo. Por quê? Porque se for assim, vai se dar a entender que pode ser comprado, pode ser dividido, e a Bíblia em momento algum vai dar essa base para nós interpretarmos dessa forma. E o interessante é que a questão de você estar preparado. É fundamental essa parte individual, né? Ninguém consegue aprender só com os outros. Você tem que ter a sua experiência própria. É aquela coisa que é você e Deus. É você e a situação. Você tem que passar por aquilo para crescer. Quando Saul disse para Davi assim, olha, tu é muito jovem, você não é guerreiro ainda. Aí Davi vai puxar pela memória e dizer, mas o senhor não me julga pela aparência, eu sou pequeno, mas eu tenho experiências com Deus. Eu já tive a oportunidade de defender as ovelhas do meu pai, matando um urso e um leão, que também são grandes, porque o Espírito de Deus se apoderou de mim. Então, é experiência vivida, não é experiência do outro. É Deus que habita em mim e que manifesta em mim, e que eu posso ter essa experiência. Então, não dá para você dividir isso. Você pode até compartilhar, mas a experiência é como uma fruta que você degusta e diz para o teu próximo, olha, que delícia. Ele disse, mas eu não sei. Aí se ele experimentar, aí ele disse, não, realmente, o gosto é muito bom. E o comprar aqui, né, irmão Sérgio, tem a ver com você adquirir conhecimento, você empenhar tempo, porque há uma reclamação muito constante, né? Eu não entendo a Bíblia. Eu leio, mas não compreendo. Então eu já até parei de ler. É porque, na realidade, você não empenha tempo. Porque a Bíblia é um livro vivo. Então, tudo que é vivo demanda tempo para você entender, para você compreender. Então, eu vou acreditar que quando elas falam vai comprar, não se compara o Espírito Santo, porque já que ele não se compra, agora o conhecimento, como é que você compra? Você compra na questão de empenhar o tempo, você compra um livro, você compra uma Bíblia com tradução diferente, você faz um curso teológico, você faz um bacharel, você faz um mestrado, você para ouvir alguém, e não fica só aquela pessoa que, não, eu já sei, o que eu já sei já é o suficiente. E nós estamos vivendo um período de muitos de nós que vivemos só do suficiente. E o suficiente tem hora que não dá, porque alguém pode precisar, e eu posso precisar caminhar um pouco mais. Se eu tenho só o suficiente, na hora do caminhar um pouco mais, eu não vou ter condições de caminhar um pouco mais. Então, com as virgens, nós vamos aprender que nós precisamos ter azeite de reserva. Não dá para contar com o azeite do meu vizinho, porque ele não vai me emprestar. Ele não vai me emprestar, porque aí eu vou entender também que o azeite é algo pessoal, ou tem ou não tem. Então nós precisamos entender que lamparina todas tinham, azeite até a chegada todas tinham, mas nem todas tinham azeite para acompanhar o noivo até a bodas. E aí fica para nós, né? Nós temos a graça de Deus, ele é um favor imerecido, algo que nós recebemos. Mas é algo buscado de maneira constante. É por isso que quando Jesus vai falar, ele fala necessário, ele vai falar lá para o centurião, necessário você nascer de novo. Ele fala, mas como posso eu, um homem velho desse, vou voltar ao ventre da minha mãe? E como é que vai resolver? Como é que vamos fazer? E aí nós estamos esquecendo de que nós precisamos viver essa experiência do novo nascimento todos os dias. Até um fato meio interessante, engraçado. Eu dirigi uma congregação e o irmão veio... Ele fez uma lista de pecados para mim. Que ele tinha. E ele falou, os meus pecados são esses aqui, com esses aqui eu tenho maior dificuldade. E agora o que o senhor me disse, passou para eu fazer? Eu falei, o senhor vai fazer o seguinte. Só olha a lista e tenta vencer um deles. Ah, não, mas vencer um é fácil. Não, o senhor vence um. Se daqui um ano, todo dia o senhor tiver vencido pelo menos um, o senhor vai conseguir. E aí ele voltou daí uns meses para conversar comigo e falou, pastor, não é tão fácil. Aí eu expliquei, esse é o novo nascimento. E nós, às vezes, estamos na igreja, servindo ao Senhor,
E sem essa expectativa da vinda, irmão Sérgio, eu começo a não nascer de novo. Sem essa expectativa da vinda, eu vou perdendo o primeiro amor. Sem essa expectativa da vinda, eu durmo. E o dormir não é um problema. Porque dá para acordar. A questão é quando eu acordo e não tem azeite de reserva. Realmente a questão da preparação, de você estar na expectativa da vinda, é o nosso propósito. São duas realidades, né? Você está consciente que você não é eterno aqui na Terra. Todo dia a história vai te mostrar e o noticiário vai te mostrar. Dentro da tua família surgirão momentos em que você vai ver que pessoas estarão morrendo e dizendo para você uma mensagem bem clara: o próximo será você. Seja daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, se Jesus não voltar, cada um de nós estamos riscando um palitinho de fósforo da nossa existência. Todo dia. Então é menos um. Eu estou com 48, então já passou talvez mais da metade da minha vida. Ou, quem sabe, até 90% da minha vida. Então eu tenho que ter consciência que daqui um pouco eu posso deixar essa terra. E como eu estou preparado? Como está a minha vida com Deus? E o segundo fato é que de uma hora para outra, no abrir e fechar de olhos, Jesus poderá voltar. Essa era a expectativa da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer assim: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas não será antes que os mortos ressuscitem primeiro e depois nós. Então, Paulo se incluía na vinda de Jesus. Os irmãos que depois ali começaram a igreja, chegaram ao ponto da expectativa ser tão grande de eles venderem as suas propriedades, crendo que Jesus voltaria antes deles morrerem. Então a igreja que surge é uma igreja que crê na vinda de Jesus não para milênios, não esperando que Jesus viria depois para as próximas gerações. E nós, por vezes, estamos pensando que Jesus virá para os nossos netos, quem sabe lá para os tataranetos. Então estamos vivendo da forma displicente, quer dizer, menosprezando às vezes o sangue de Cristo. Mas dá para me preparar. Hoje eu pequei, mas eu posso corrigir semana que vem, eu posso melhorar daqui a alguns dias. Não leva em conta a sua morte e não leva em conta a vinda do Senhor. É uma vida sem vigilância. É o que Jesus disse. Assim como nos dias de Noé. Casavam-se, quer dizer, uma vida normal, tudo normal. O comércio funcionava, o cartório funcionava, tudo estava normal, até o momento que veio a chuva. O dilúvio. E é interessante que, independente de crerem ou não, aceitar ou não, o dilúvio aconteceu. A vinda de Jesus acontecerá. A vinda de Jesus também é da mesma forma. Eu estando pronto ou não, ela vai acontecer. E sabe que nós percebemos que até as pregações a respeito da vinda de Jesus têm diminuído. 90%. Por vezes você vê alguém pregando sobre a vinda de... Até eu achei interessante que nesse domingo, o irmão que foi convidado para ministrar para nós, ele pregou sobre a morte. Eu achei interessante, muito bom. Pregou sobre a morte num culto de domingo. Muito apropriado. Por quê? Morte é natural. Nós temos medo da morte? Não, não podemos ter medo da morte. A morte é algo que nos leva para o céu. Queremos ir para o céu e tem que ter um meio. Ou a morte ou a vinda. E é interessante que eu sou da geração de 80. Não com saudosismo para quem me ouve. Mas foi uma geração chamada década da colheita, em que se pregou arrebatamento. E para dizer bem, eu não tinha expectativa dos 20 anos. Eu não acreditava que eu ia casar. Eu não acreditava que eu ia casar, eu não tinha fé que eu ia casar. A minha expectativa não era nem baseada em Nostradamus aí, a questão dos anos 2000, não. A minha expectativa era que o arrebatamento ia acontecer e Jesus ia voltar para aquela geração e a gente precisava estar pronto. Tinha aquela expectativa. E aí, irmãos, eu creio que nós aqui somos como uma voz profética para você aí, porque hoje é a nova do momento, voz profética, então nós somos a voz profética para te dizer: a vinda de Jesus vai acontecer e nós precisamos estar preparados. Beleza? Vamos fazer a última. Depois ele corta isso tudo. Depois
Então, nós estamos na lição de número 11, quase agora indo para o terceiro ponto, né? Lembrando que o arrebatamento da igreja, para nós que cremos em Cristo, pode ocorrer a qualquer momento. Nós não estamos vinculados a uma data, como foi a época do ano 2000, ou fazermos os cálculos das semanas de Daniel e colocarmos, né, que vai começar com isso ou aquilo. Nós temos que partir da premissa que devemos estar sempre preparados. Seja de manhã, à tarde ou à noite, não é nos preparar, mas ver uma vida preparada no trabalho, em casa, no estudo. Quer dizer, somos o templo de Deus. Aonde andamos, temos que ser a representação de Cristo na terra. Então, a qualquer momento que Ele nos chamar, seja de dia ou de noite, devemos estar preparados. Essa é a lição da parábola da Virgem, estar preparado. Então, ele pontua, o autor, como para uma das condições, ou a condição principal de estarmos prontos para a vinda do Senhor, é sermos um povo separado. Como o Cristo diz, nós somos, né, a propriedade particular do Senhor, somos o povo eleito, a nação santa, né, o sacerdócio eterno. Quer dizer, aquilo que há de melhor, Deus, pela sua graça, nos escolheu para a salvação. E aí, a prova disso é a separação. Isso quer dizer, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Quer dizer, nós somos considerados por Cristo a luz e o sal da terra. E Jesus, ele, no capítulo 5 de Mateus, ele vai falar, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então nós somos aqueles que damos tempero, damos gosto. E o nosso viver, o nosso dia a dia, vai fazer com que as pessoas passem a gostar de Jesus sem conhecê-lo. Porque o irmão Sérgio consegue ler a Bíblia porque ele é um cristão autêntico. Eu consigo ler a Bíblia por ser um cristão autêntico. Mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não pega a Bíblia para ler. Ele vai ler a minha vida, ele vai ler a sua vida. E é nisso aí que Jesus vai falar que nós somos o sal da terra. E essa questão dessa vida de santificação, esse ato de estar separado, eu sou sal porque tempero, e as virgens tinham um papel crucial ali, iluminar o caminho para que o noivo chegasse aqui em casa. E Jesus vai falar no mesmo capítulo que vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De longe você vai ver o clarão. Se naquela época já se via, onde a iluminação era pouca, né? Era só a base da lamparina, da lamparina mesmo, do azeite. Então você imagina que a claridade era muito pouca. Mas Jesus falou que uma cidade edificada sobre um monte, você não se esconde. Então, a nossa vida de santificação, esse ato de estarmos separados, vai trazer claridade para as outras pessoas que vivem no mundo escuro. Porque o mundo está escuro, o mundo está cheio de problemas, cheio de dificuldades, e não adianta nós contestarmos isso. Como vamos contestar? Quando a nossa vida traz para aquela pessoa clareza. Ele clareia, o ambiente clareia porque você chegou, não é porque de repente você tem uma auréola, não. É porque o seu viver, a sua maneira de ser, o seu comportamento dia após dia, o seu caráter, sua índole prova, ó. Eu quero ser um cristão. Eu acho muito lindo quando alguém fala, eu quero ser um cristão, mas igual fulano de tal. Igual aquele irmão, eu quero ser igual ele. Então esse é sal e esse é luz. E essas virgens aqui, as 5 loucas, vamos dizer que não estava sendo nem sal e nem sendo a luz. Porque a virgindade e a roupa delas não lhes deram condições para chegar à festa. E aí, irmãos, nós precisamos, olharmos para dentro de nós. Talvez eu me vista como crente, eu fale como crente, eu esteja no lugar que os crentes estão, porque elas estavam no mesmo lugar.
As 10 no mesmo lugar. Não havia, não. Esse lugar aqui já é para as loucas, tá? Isso aqui, vamos colocar as loucas desse lado e as virgens não. Estavam misturadas, elas estavam juntas. Então dá para me pensar um pouquinho. Às vezes eu estou com as mesmas roupas, eu estou no mesmo lugar, mas o noivo vem e eu não vou. Porque eu não sou o quê? Santificado. Essa santificação, qual que é o ato? É o ato da separação. É o evitar. Hoje nós estamos vivendo aquela fase que as pessoas, irmão Sérgio, pagam para ver. Não, eu vou um pouquinho adiante que eu acho que eu não peco, não. Eu vou me testar. E aí, irmãos, não dá para flertar com o pecado. Porque a vinda de Jesus, esse é o preocupante. Nós estamos aqui hoje tratando desse assunto. Mas eu e o irmão Sérgio não temos garantia que chegaremos em casa. E a separação, que é o significado da santificação, não quer dizer isenção de pecado. Por vezes, alguém possa imaginar, santo é aquele que não peca. De forma alguma. A santificação não quer dizer perfeição. Na terra não haverá perfeição. Tanto é que nós temos o nosso advogado, quando a palavra diz... Filhinhos, né, recomendo que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, no caso, nosso advogado. Por quê? Porque nós estamos na condição ainda de uma caminhada. Então a santificação quer dizer separação, não se isolar do mundo, porque Jesus deu a prova disso vivendo no mundo, e não é o ambiente que vai fazer você pecar. Adão e Eva estavam no paraíso, isentos de pecado. Quer dizer, e pecaram no paraíso. Jesus estava na tentação e não pecou. Quer dizer, é a condição do teu coração, é onde estão as lamparinas. Quer dizer, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o exemplo do sal é fenomenal, porque o sal só tem efeito se for aplicado à massa ou àquilo que você deseja dar sabor. Quer dizer, o sal ele tem que sair do saleiro. O melhor local de ser crente ou de servir ao Senhor, crente é uma palavra que, né, fica fora, porque crente é aquele que crê, pode crer na coisa errada também. Amém. Então, a questão não é ser crente, a questão é servir ao Senhor Jesus. Então, eu posso servir ao Senhor Jesus de melhor forma onde? Não na igreja, não aonde é um ambiente de cristãos. E há cristão que pensa assim, arranjei um emprego bom. Aonde? Numa empresa só de cristão. Não. O melhor lugar de ser crente é no meio dos ímpios. Porque aí a luz resplandece. Aí o sal sai do saleiro. E ali vai dar sabor naquela vida. Eles vão ter o contraste. Quer dizer, a luz não vai lançar fora as trevas. As trevas sempre estarão aqui. Hoje nós estamos à noite e se nós apagarmos a luz, as trevas invadem. E quando você acende a luz, elas se afastam, mas elas estão aqui. Só que o predomínio é da luz, porque a luz sempre predomina. O cristão sempre predomina onde está. A opinião do crente sempre prevalece. Não que ela vai, no caso, dizer, ninguém vai contestar. As trevas sempre estão tentando invadir, mas a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso quer dizer que eu posso ir num emprego onde ninguém é cristão e eu posso perseverar na minha fé. O empregador pode dizer assim, mas eu quero que você trabalhe aqui e use esse tipo de roupa. Você vai dizer, olha, infelizmente, eu não usarei. Se o senhor quer mandar embora, me mande. Se não quiser mandar embora, eu faço o serviço com essa roupa, que é decente. Não, eu não bebo isso. Assim fizeram os moços diante de um rei, né, do imperador, quer dizer, de uma pessoa que era sobre todos. Ele disse, olha, eu vou dizer bem claro para o senhor. Eu não me dobro, nem que seja só para disfarçar. Deus pode me livrar, ou pode nos livrar, e também pode não nos livrar. De forma alguma dobraremos, seja morrendo ou não morrendo. E há cristão que prefere, às vezes, continuar no emprego e ceder àquela vida de santificação, de muitas vezes mentir para permanecer no emprego ou para obter um lucro. E aí depois são sal que é pisado, porque escandalizam. Aí as pessoas dizem, mas você não é cristão, você não serve ao Senhor.
são aqueles que não se separam, são aqueles que se misturam. De tão misturados estão que não dá para distinguir eles. Não sabe dizer. Tá cheio de agente secreto aí, né, Sérgio? Tem alguns irmãos aí que são agentes secretos de Deus e, na verdade, nós temos que aparecer. Exatamente. A luz sempre brilhará. Ela tem que brilhar e é interessante que a melhor forma de pregar o evangelho é o nosso testemunho. É a nossa vida diária. Essa é a melhor forma de se pregar. Eu sou um profissional liberal, trabalho por minha conta, né? Então eu trabalho na casa das pessoas como pedreiro. E nessa última semana eu estou trabalhando para uma família tradicional, católica ao extremo, e me dizendo que é o primeiro crente que eles têm uma certa afinidade. Não cheguei lá pregando em momento algum. Não cheguei fazendo nenhuma crítica às imagens que eu vi lá. Eu exerço o meu papel de profissional. Mas eu achei interessante, hoje no final do dia, a dona da casa falou, nós vamos tomar um café. Eles sempre me dão um café no final do dia. E hoje eu quero que você ore. Eu já estou lá há alguns dias. Até brinquei, mas por quê? Não, eu fiquei sabendo que os crentes fazem uma oração tão bonita. E quando você está aqui, a gente fica tão em paz. Então hoje eu quero que você ore. Fiz uma oração, agradeci a Deus pelo alimento, não li a Bíblia, só agradeci a Deus pelo dia, pelo alimento, e comemos feliz da vida, e amanhã eu vou trabalhar feliz da vida. Então eu penso que nós precisamos voltar a isso aí. A isso aí. Eu não preciso pregar. Eu não preciso criticar, eu sou a luz. E há uma confusão que o cheio do Espírito Santo é na realidade, às vezes, entrar em conflito e não deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque quem trabalha é ele. E na realidade, né, irmão Sérgio, o Espírito Santo ele é livre. Ele trabalha da maneira que lhe convém. E nós, irmãos, nós precisamos entender isso. Que nós temos que brilhar, nós temos que dar tempero. A nossa vida aqui de santificação, ela é gradativa. Né? Um dia eu estou um pouco melhor, um dia eu estou um pouco pior, isso é normal. É o que o irmão Sérgio falou aqui, eu achei muito bom, e é bom a gente focar nisso. Não é que você não vai pecar, que você vai viver isento do pecado, isso não. Daniel e os moços estavam no meio do pecado. Aquela menina morando na casa de um general assírio, que adorava outros deuses, sendo ela escrava, ela poderia dizer que morra esse homem. Já estou aqui escrava, trago por eles, não quero nem notícia. Mas, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há lá, o Deus de Israel, ele seria curado dessa lepra. Porque a pessoa que é boa, o ato de justiça dela vai ser bom. E seria contraditório alguém que está enxertado em Cristo produzir frutos diferentes do Cristo. Essa muitas vezes o conflito das pessoas que professam e não vivem. A hipocrisia, porque você é enxertado em Cristo, a videira verdadeira, e ele não produz ira, contenda, inveja, ciúme, as obras da carne, quer dizer, não há como. Então, ou nós produzimos aquilo que é próprio do cristão, né? E ainda vai dizer que nós fomos chamados para as boas obras, independente de se alguém entra em conflito conosco ou discorda de nós, a retaliação não é aquilo que predomina na sua vida. Por isso nós devemos estar na dependência do Espírito Santo para que essas obras infrutuosas da carne não venham prevalecer. Quer dizer, a carne não domina onde o Espírito prevalece. A luz ela tem que superar as trevas. E nesse ponto a vigilância, nesse ponto a prontidão. Aí a vida de separação, quando eu vivo uma vida consciente. Sérgio, o velho Sérgio está querendo se levantar e está tentando, né, trazer aí alguma coisa que não deve trazer. Quer dizer, Deus disse não toca, mas há aquela vontade, aquele desejo. Então, tudo isso é a obra que tem que ser mortificada pelo Espírito Santo. Quer dizer, que habita em nós. Não é o fato de eu falar em línguas que vai revelar que eu sou espiritual. Não, o que vai revelar que eu sou espiritual é produzir e viver a semelhança
de Cristo. E é interessante, irmão Sérgio, eu tive uma experiência, eu indo pregar numa determinada cidade, atrasado, na BR, e a gente precisa entender que a velocidade é 110. 110 é de Palhoça para o Rio Grande do Sul. E em alguns lugares São Paulo. Na nossa região aqui, no máximo, é 100 por hora. E é 80. interessante que nessa BR eu tinha que estar 100. E a Polícia Rodoviária Federal me parou eu a 160. E eu era o pregador de uma festividade. E aí o policial me multou, me aconselhou e me disse assim: quando eu não era crente, eu corria assim. Mas depois que Jesus entrou em mim, eu aprendi a obedecer o limite de velocidade. E eu era o pregador. Até aí, irmãos, dá para tolerar. Chego no culto à noite, o policial que me multou também estava no culto. Eu dividi o púlpito da igreja com ele. Ele olhava para mim, eu olhava para ele. E naquele dia eu tive um aprendizado. Santificação de maneira constante. Naquele momento, eu não estava obedecendo a lei. E é interessante, irmãos, que aí tem tudo a ver com integridade. Eu não estava sendo íntegro. Ele me deu um conselho, chegou no culto à noite, ele me viu no culto, eu era o pregador, a gente prega porque Jesus é maravilhoso e a palavra de Deus não é nossa, mas fica aquele dizendo a turma aí, né? Eu podia ter dormido sem aquela. Então, eu aprendi, isso faz parte da santificação. Eu não estava certo. Fui pego de surpresa, o policial era crente. Só falou para mim que quando Jesus entrou na vida dele, ele passou a fazer diferente e de noite eu encontro com ele no culto. Então eu aprendi naquele dia o quê? Assim devo proceder. Como cristão em qualquer momento. Eu sirvo ao Senhor em qualquer momento. Quando eu estou ministrando a palavra, mas quando eu estou no volante, eu também estou servindo ao Senhor. E naquele dia, pensa num pregador sem ambiente. Quebrou o vaso. Eu fiquei quebradinho. Jesus é bom. Isso mostra que nós somos falhos e devemos aprender com os erros. Né? Imagina se Pedro, depois daquela negação em público, excomungando e fazendo tudo aquilo que não deveria ter sido feito. Se Jesus não aparece para ele lá depois na ressurreição, na pesca, e diz assim, ó, vem aqui comer comigo aqui, ó, tu me ama, perdoa, passou. Pedro tinha acabado seu ministério. Então há momentos assim que esse confronto é necessário para que nós venhamos a entender. Quando nós aprendemos com os erros, isso é a melhor maneira de você se colocar novamente no centro da vontade do Senhor. Por isso, se você também tem errado, e essa é uma questão que às vezes o cristão não leva em conta, a velocidade permitida, se poderia andar ao mais ou não, nós estamos desobedecendo. Quer dizer, estacionamos em local proibido é um mau testemunho. Não cumprir com as leis dos homens é um mau testemunho. E aí nós temos que ser corrigidos e temos que ficar quietos. O pior de tudo é ainda dizer assim, eu estou indo pregar. Não, e o pior, você acha que eu não falei nada, né? Ah, ainda bem. Eu fiquei caladinho. A vergonha quando chegou o policial. quando eu levantei da oração, né? Porque na Assembleia de Deus se está orando e bateu a campainha lá, isso foi lá a igreja usa campainha. E quando bateu o sininho lá, que eu sentei, que eu olhei, eu não sabia se cantava os hinos, se ia embora. E ele olhou para mim muito educadamente, me cumprimentou, como se não tivesse me multado. É porque lá era profissional, né? A lei, né? E ali ele E era ele o estava irmão. certo. Claro. Então, irmãos, eu penso que assim a gente deva ser. A nossa lição vai dizer o quê? Andando em santidade para com todos. Então, esse andar em santidade para com todos é o quê? É o meu proceder diário. É no trânsito, é em casa, é no trabalho, principalmente no nosso trato com pessoas. Por mais talvez imperfeito que meu irmão seja, ao meu ver, porque a imperfeição sempre é ao meu ver. Eu não posso dizer que Deus está vendo da mesma maneira, é o meu ver. Mas por mais imperfeito que ao meu ver ele seja, eu preciso tratá-lo bem,
eu preciso, se eu não tenho uma palavra de orientação a ponto de convencê-lo do erro, mas orar por ele, conviver com ele e procurar ser o melhor que eu puder. Então, nós nessa lição da lição de número 11, nós aprendemos, né, para finalizarmos, a importância do preparo, da vigilância, de termos uma reserva, de planejarmos a nossa caminhada, de vivermos uma vida consciente da presença de Deus em todos os lugares, de sermos a luz do mundo, de sermos o sal da terra, de sermos aqueles que influenciam o mundo e não o mundo nos influencia, de termos a palavra como prazer, né? Escondi a tua palavra, tenho prazer em meditar nela de dia e de noite, né? Então, nós devemos ser essa figura daqueles que estão preparados para recepcionar o noivo e saber que a vinda do Senhor pode até tardar, porém a nossa vinda pode ser breve, pode ser rápida, pode ser amanhã, a nossa partida dessa vida. Então, a todo momento estarmos preparados tanto para o arrebatamento quanto para a partida e também termos sempre uma palavra de esperança para aqueles que estão ao nosso lado. Então nós agradecemos a sua audiência e queremos convidar para na próxima lição estarmos juntamente com você aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Vigiemos e oremos porque não sabemos o momento e a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. Fiquem todos na paz do Senhor.